Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui então para eu falar sobre o parto do Francisco. Antes de começar então com o vídeo, não se esqueçam de subscrever ao canal, ativarem o sininho de notificações e deixarem o vosso gosto se realmente gostarem deste tipo de conteúdo e sigam-me lá pelas redes sociais que eu vou deixar aqui para vocês poderem então seguir. Hoje vim-vos então relatar o meu parto, o meu segundo parto, aliás, já tenho um vídeo a relatar o parto da Ariana que eu vou deixar aqui para vocês se quiserem ver. E hoje venho-vos então relatar o parto do Francisco. O parto do Francisco foi completamente diferente do parto da Ariana. E então eu vou-vos começar pelo princípio, não é verdade? Eu tenho alguns vlogs e alguns vídeos aqui no canal onde eu fui-vos contando como é que estava a correr a gravidez e a contar-vos todos os pormenores e como é que eu estava a ser seguida e tudo mais. Portanto, essa parte eu não vou adiantar grande coisa porque eu já falei aqui no canal. Vou-vos contar só então mesmo a parte do parto em si. E então, no dia 20... eu já não sei o dia ao certo. Foi na sexta-feira. Eu tive o parto no domingo, dia 24. Então, eu tive o parto então de sábado para domingo, ou seja, ele já nasceu no domingo, no dia 24, mas eu fui para o hospital no dia 23, mas o que aconteceu foi que no dia 22, na sexta-feira, eu tive então uma consulta normal, daquelas de rotina, onde a médica me fez o exame do toque, que é um exame que, pronto, muita gente acha que não devem fazer antes de um certo tempo de gravidez, mas como eu estava com já dilatação e tudo mais, a médica fez-me então o exame do toque nesse dia, para ver então como é que estava a minha dilatação, e eu estava já com 2 dedos de dilatação nesse dia, mas pronto, vim para casa, estava tudo bem. Para quem sabe, não é, meninas que já estiveram grávidas, esse exame é normal depois ficar a perder um pouco de sangue e ficar a perder uns líquidos estranhos. E foi o que aconteceu nesse dia, na sexta-feira. Depois de eu vir para casa fiquei a perder um bocado de sangue, tudo normal. E fiquei com algumas dores, o que também pode ser normal depois de fazer esse exame. Acontece que nessa noite eu fiquei mesmo com muitas dores e eu já estava com contrações, mas eu já estava com contrações antes desse exame, porque eu já estava com contrações já mais ou menos há uma semana, mas eram aquelas contrações normais que chamam-se as contrações de treinamento. Depois desse dia, desse exame, eu fiquei com as contrações muito mais intensas e com muito menos tempo entre as contrações, e muitas dores. Essa noite eu passei a noite super mal, já me encolhia mesmo e eu estava naquela fase de negação do tipo, eu estava a sentir que aquilo era já eu entrar em trabalho de parto, mas eu estava assim meio que em negação, e então simplesmente tentei ignorar e tentei pensar, ok, isto deve ser as contrações de treinamento e está tudo bem, e ainda não é agora, porque eu estava com 36 semanas e 5 dias, penso eu. E depois no sábado, o meu sobrinho até fazia anos, nós fizemos aqui uma festinha aqui em casa e eu estava cheia de dores, mas pronto, estava tudo normal, eu estava a tentar ser forte e aguentar-me, mas já estava mesmo realmente com muitas dores. Depois então, à noite, o Ricardo simplesmente disse, ok, Karina, esquece, temos que ir ao hospital porque tu estás muito mal. Porque eu já estava mesmo, tipo, cada vez que me vinha uma contração eu simplesmente parava, onde sequer fosse o que eu tivesse a fazer, e onde eu estivesse eu tinha que parar e encolher-me porque estava mesmo a passar mal. E então o que aconteceu foi que nós chamámos a minha mãe, pedimos para ela então ficar com a Ariana aqui em casa e fomos então para o hospital. Eu posso-vos dizer que o caminho para o hospital foi horrível.
eu já gritava mesmo de dores pelo caminho, o Ricardo estava a ficar assustadíssimo. Mas pronto, lá fomos nós, não é? E isto já era tardíssimo, já era para aí umas 11 e tal, quando nós chegámos ao hospital, já era perto da meia-noite quase. Eu acho que eram umas 11h30, 11h30 e tal, 11h40, para aí, por aí, qualquer coisa assim. E o que aconteceu foi então que eu entrei logo, não é? De urgência. Fui para as urgências obstetrícias então do Hospital de São Francisco Xavier e entrei logo, puseram-me logo a fazer CTG, que é, pronto, para quem não sabe, é então uma máquina que metem aqui umas coisas na barriga e pronto, é para ver então se temos contrações, em que quantidade é que temos contrações, qual é que é o tempo de intervalo das contrações, essas coisas, pronto. E então estive lá a fazer o CTG, cheio de dores, encolher-me toda, a sentir claramente que tinha contrações, mas, por mais estranho que pareça, o CTG não acusou que eu tinha assim contrações que fossem assim tão fortes que dissesse assim, ok, você vai parir hoje. E então, depois eu saí do CTG, depois chamaram-me então para a médica e a médica disse que você vai para casa porque você tem contrações, mas não são contrações suficientemente fortes nem suficientemente pouco intervaladas para ter o parto e você vai para casa, tem que estar em repouso absoluto e tal e coisa. Depois ela decidiu então fazer-me o teste outra vez do exame do toque e pronto, pôs lá os dedinhos e quando ela pôs os dedinhos, ela saiu disparada do consultório, nem sequer me disse nada, saiu disparada do consultório, foi chamar toda a gente e dizer, ok, esta menina tem que fazer o parto agora, imediatamente. Eu fiquei assustadíssima, logo fiquei do tipo, oh meu Deus, é agora? Depois ela lá entrou no consultório outra vez, foi falar comigo e disse, você está com 9 dedos de dilatação e tem que fazer o parto imediatamente porque está mesmo para sair, está, tipo, a cabeça já estava mesmo quase cá fora. E depois, pronto, ela esteve lá a chamar toda a gente, a pedir para chamarem uma anestesista, para me darem a epidural. O problema dos problemas era de noite, tardíssimo, não é? Meia-noite já. E não havia anestesistas para me darem epidural. Eu entrei em pânico, gente. Eu entrei em pânico. Se vocês ouvirem o Francisco, pronto, ele está aqui a fazer um pouco de barulho, ele está a ver televisão, eu tentei baixar o som o mais possível para vocês não ouvirem o som da televisão, mas ele está aqui todo entretido a ver bonecos. Se ele entretanto se chatear tem que vir para aqui, mas só ouvirem a fazer barulhinhos é porque ele está a rir para a televisão super contente. E pronto, eu entrei em pânico assim que ela me disse que não sabia se ia conseguir levar epidural, porque ainda para mais eu tinha exames, análises para fazer nessa semana a seguir, ou seja, eu não tinha feito as análises, as últimas análises que são feitas na gravidez ainda não as tinha feito. E só podia também levar a anestesia, levar a epidural, depois de ter essas análises feitas, ou seja, o que me fizeram foi fazer logo essas análises, tiveram-me a tirar sangue para fazer essas análises e só depois de ter o resultado dessas análises é que podiam dar a epidural. Portanto, 2 problemas para me dar a epidural, tinham que ficar à espera do resultado das análises e tinham que ficar à espera que houvesse uma pessoa para me vir dar a epidural. Não havia ninguém com tempo para me dar epidural e, como devem saber, as análises ainda é uma coisa que leva um bocadinho de tempo para esperar pelo resultado. Portanto, eu entrei em pânico porque era o que a médica me disse. Para já nem foi a médica que eu estava a ser seguida, porque essa médica não estava lá nessa altura. E então acabou por ser outra médica que me fez o parto, acabou por ser toda outra equipa que não foi a da Ariana, porque era isso que estava previsto ser, era previsto ser a equipa que me fez o parto da Ariana, porque foi isso que eu pedi, e foi por causa disso que eu quis começar a ser seguida no Hospital São Francisco Xavier, porque é assim, eu não gostei do parto da Ariana, mas não foi pela equipa, e então eu queria que tivesse sido essa equipa, porque eu já sabia que iam tratar bem de mim porque fizeram tudo por mim no parto da Ariana. Mas acabou por ser outra equipa completamente diferente, que eu também adorei, mas já vamos lá.
Mas pronto, a médica veio-me dizer então que provavelmente eu não ia conseguir levar a epidural porque tínhamos que esperar imenso tempo pelos resultados das análises, pela anestesista, e o bebê estava mesmo a sair e não íamos conseguir se calhar levar a epidural. Depois levaram-me logo para a sala de partos, foi tudo tão rápido, gente, tão rápido, isto foi tudo em menos de 1 hora. Levaram-me para a sala de partos, onde eu fiquei à espera então do resultado das análises. Começaram então a meter em soro para aliviar pelo menos um bocadinho as dores. Pronto, começaram ali a tratar de tudo, não é? E estávamos a fazer de tudo para que as águas não rebentassem, porque com as contrações que eu já estava, quando vinha a contração, o meu instinto era fazer força, porque para quem já teve contrações, as contrações assim quando são mesmo fortes, o instinto que dá é fazer força como se estivéssemos a fazer cocó. Tanto que, pronto, quando estamos no parto dizem, quando tiver vontade de fazer cocó, faça força. E então, sempre que me vinha uma contração, a minha cena era fazer força. E a médica estava-me a pedir, por favor, para eu não fazer força, porque quanto mais força eu fizesse, mais rápido as águas rebentavam. E pronto, já temos aqui um Francisco, porque ele está assim um bocado chateado. Ele deve se incomodar agora com um bocado de calúcio, mas enfim. Como eu estava a dizer, depois lá conseguiram que o resultado das análises saísse e que viesse uma anestesista a me dar epidural. O que eu agradeci a Deus, porque eu tinha mesmo dito, eu não vou conseguir ter o parto sem epidural, porque eu estava tão traumatizada com o parto da Ariana, que eu estava mesmo naquela, tipo, se isto for igual ou pior, eu não vou conseguir fazer sem epidural, porque é assim, eu ia morrer, eu pensava que ia morrer. Eu estava mesmo a entrar em pânico e estava mesmo a chorar, a pedir por favor que arranjassem alguém que me desse epidural, porque senão eu não ia aguentar. E então lá conseguiram trazer uma anestesista para me dar epidural e assim, a epidural não teve nada, mas nada a ver com a epidural que eu levei da Ariana. A epidural, quando eu levei da Ariana, não me custou absolutamente nada, porque também eu estava com contrações muito pequeninas ainda e, portanto, não era nada de especial, vá. E então foi só mesmo eu pôr-me em posição e ainda me consegui pôr sentada na da Ariana. Pus-me sentada e elas lá me deram a epidural e foi tipo, nem 5 minutos demorou, só demorou até mais porque eu tenho um problema na coluna, tenho a coluna torta e então tiveram que espetar 2 vezes porque a primeira vez não ficou bem. E então ainda demorou um bocadinho mais por causa disso, mas mesmo assim eu não senti nada, não me custou absolutamente nada. Deste foi completamente diferente. A epidural custou-me imenso a levar, porque pronto, nós para levarmos a epidural temos que estar o mais quietas possível para ficar bem dada, porque a epidural é uma coisa que se não ficar bem dada é perigoso, porque é a nossa coluna, percebem? E então tem que se ficar o mais quieto possível. E eu não conseguia estar quieta simplesmente porque eu estava com contrações tão fortes que sempre que vinha a contração a minha coisa era encolher-me toda e gemer por todo lado e então eu não conseguia simplesmente estar quieta. Eu tive, digo-vos, sem exagero, eu acho que até foi mais, mas sem exagero, meia hora para levar uma epidural. E levei já a epidural deitada, porque eu já nem sequer conseguia estar sentada. Levei a epidural deitada e ela simplesmente não estava a conseguir me dar a epidural porque eu não parava quieta. Cada vez que vinha uma contração tínhamos que parar. E eu estava com contrações de menos de 5 em 5 minutos, nem chegava a 5 minutos. E então foi mesmo muito complicado me dar a epidural. Eu já estava cansada de estar naquela posição, a tentar fazer o melhor que podia para estar o mais quieta possível, e eu já estava mesmo muito cansada de estar naquela posição, já estava mesmo saturada. Não doeu o facto de me estarem a espetar uma agulha, nada, isso eu nem sentia a agulha sequer, mas foi mesmo cansativo porque eu estava mesmo com muitas contrações, não conseguia parar quieta, já estava farta de estar naquela posição a tentar fazer o mais possível para estar sossegada. E foi mesmo muito complicado, e mesmo a anestesista já estava a entrar em stress, já estava mesmo a pedir por favor que eu tinha mesmo que estar quieta, e eu estava a entrar em stress porque simplesmente não conseguia estar quieta. Mas pronto, depois
Passado meia hora ou mais conseguiu-me dar epidural, se bem que eu acho que não ficou bem dada porque eu fiquei cheia de dores de costas a partir do parto, desde o parto que eu tenho montes de dores onde levei epidural, horrível mesmo, portanto eu acho que não ficou muito bem dada, mas a culpa não é de ninguém propriamente porque né, não havia mais nada que pudéssemos fazer. Mas pronto, lá levei epidural, ou seja, consegui levar epidural e depois de levar epidural, rebentaram umas águas, foi tudo tão rápido, mas tão rápido. Rebentaram umas águas e passado quê? 10 minutos o puto nasceu. Porque o que mais me custou neste parto, que não me custou tanto no parto da Ariana, foi mesmo as contrações e o darem-me a epidural. Isso foi muito mais doloroso do que no da Ariana, porque eu na da Ariana mal eu senti uma contração, eu pedi logo a epidural, não é? Porque eu tive lá 12 horas em trabalho de parto. Ou seja, mal eu senti uma contração assim um bocadinho mais forte, eu disse logo, olha, dei-me a epidural. E aqui não, aqui eu já fui para lá com montes de contrações mesmo muito agressivas, mesmo muito dolorosas, e então já foi completamente diferente. Então foi muito doloroso a parte das contrações, eu pensava mesmo que, meu Deus, nunca tinha tido aquelas contrações, mas o parto em si foi muito mais tranquilo e muito mais rápido. Mas mesmo o trabalho de parto em si foi tudo muito mais rápido. Eu no da Ariana tive 12 horas em trabalho de parto e aqui neste eu entrei no hospital, aliás, eu entrei no teu hospital, não, eu entrei na sala de partos para aí à meia-noite e tal, e o puto nasceu o quê? Às 2 e... acho que foi às 2 e qualquer coisa que ele nasceu. Já nem tenho a certeza, mas eu acho que foi às 2h05 que ele nasceu, ou à 1h50 ou às 2h05. Foi qualquer coisa assim. Portanto, foi tipo 1 hora, 2 no máximo que eu tive em trabalho de parto. Foi tudo extremamente rápido mesmo. E então eu depois, lá está, de levar a anestesia a epidural, arrebentaram logo as águas, eu fiz força para aí umas 3 vezes, saiu. Não é que não me tenha gostado, né? É um parto, custa sempre, mas não me custou nem metade do que me custou o parto da Ariana. Foi tudo muito mais fácil. Eu nem sequer gritei no parto, eu gritei nas contrações, mas no parto nem sequer gritei. Fiz força, simplesmente fiz a força uma vez, respirei fundo, fiz força outra vez, respirei fundo outra vez e lá ele saiu. Fui cortada na mesma, tiveram que me cortar na mesma. Enfim, não é? O meu pipi não teve salvação na mesma. Fui cortada no mesmo sítio onde tinha sido cortada já há 1 ano atrás. E foi isso que me doeu mais. Eu estava naquela do tipo, ok, eu vou ser cortada onde eu já fui cortada, vou estar a massacrar aquilo que já foi massacrado. E era isso que me estava mais a matutar a cabeça. Pensava que ia doer mais porque tipo, era uma zona que já tinha sido torturada, né? Mas foi tudo tranquilo até, eu senti na mesma tudo, sentia cortarem, mas não era que me doesse, percebem? Sentia, mas não era dor. E então foi tudo extremamente rápido. Ele nasceu, depois tiveram para aí meia hora a cozer, demoraram imenso tempo a cozer, ainda levei alguns pontos. Mas foi tudo super tranquilo, foi tudo muito mais rápido. A equipa era espetacular outra vez. As senhoras estavam só a brincar comigo, as senhoras e os senhores também, tinha lá enfermeiros. Tinha 3 enfermeiras, a contar com a que estava-me a fazer o parto, e um enfermeiro, e fartámos-nos de brincar e de rir. Por acaso foi super engraçado mesmo, este parto foi super engraçado porque fartaram-se de rir comigo, simplesmente. E então eu gostei muito da equipa que apanhei na mesma. Não foi a mesma equipa da Ariana, mas gostei bastante da equipa, foi uma equipa bastante engraçada e que falaram comigo mesmo muito bem, até puseram música para eu ouvir, porque eu acho que pedi mesmo para porem música. Eu acho que fui eu que pedi, eu já nem me lembro, mas eu sei que o enfermeiro agarrou no telemóvel e pôs música a dar, portanto eu parei com música. E foi mesmo uma equipa espetacular que eu apanhei. Aquele hospital, eu volto a dizer, já disse isto montes de vezes aqui neste canal, aquele hospital é espetacular.
as pessoas são espetaculares. Eu não apanhei uma única pessoa que, pá, estão a ver quando vão ao hospital, ou seja onde for, que veem que a pessoa não está com vontade de trabalhar, que vos trata de maneira, tipo, de uma maneira mesmo, tipo, só despachar, estão a ver? Ali não, tipo, eu ainda não apanhei uma pessoa ali que me tratasse dessa maneira. As pessoas tratam super bem, estão sempre bem dispostas, parece que têm vontade de trabalhar e que gostam daquilo que estão a fazer, percebem? E então, nada a apontar na mesma. Aquele hospital é simplesmente incrível, não tenho razão de queixa mesmo. E adoro, e se eventualmente engravidar outra vez, vou querer ir para aquele hospital novamente. Portanto, nada a apontar daquele hospital, é incrível. Em relação ao pai, o Ricardo não assistiu ao parto na mesma, era para assistir porque já permitiam assistir ao parto. Ele da Ariana não assistiu porque não podia mesmo, por causa do Covid e afins. Mas agora do Francisco já era permitido os pais assistirem, só que ele não assistiu porque lá está, foi tudo muito rápido e ele teve que fazer o teste do Covid, não é? Antes de poder entrar, e então estávamos à espera do resultado do teste do Covid para ele poder entrar para assistir ao parto, mas como o parto foi tudo tão rápido, acabei por parir e o resultado do teste ainda nem tinha saído e ele lá estava, lá fora, à espera do resultado do teste. Depois, quando o resultado do teste veio, ele acabou por entrar, mas pronto, o miúdo já estava nascido, já estava vestido, já estava tratado, mas pronto, sempre deu para ele ir conhecer o filho, não é verdade? O que não aconteceu da Ariana, porque da Ariana ele só conheceu a Ariana passados os 3 dias de eu estar no hospital, portanto, coitado. E dele não, ele conseguiu ir lá à sala, levar umas coisas, as malas e assim, e conseguiu então conhecer o filho depois dele nascer. Não assistiu ao parto, mas também é mais vale se calhar, porque eu acho que ele ia ficar traumatizado, não é muito bonito de se ver, continuo a dizer, o parto não é uma coisa bonita, o fim é extremamente bonito, não é? Uma coisinha destas, boa, mas não é uma coisa muito bonita de se ver, na verdade, portanto, se calhar mais vale assim. E este está com sono, acho eu. Mas pronto. E pronto, foi tudo super tranquilo, super rápido, não teve nada a ver um parto com o outro. E lá está, eu sofri muito mais com o parto da Ariana, com o parto em si, ela a sair do meu pipi. Com este sofri muito mais com o antes, com as contrações e o darem-me epidural, foi tudo muito doloroso. Mas nada a ver com o parto da Ariana. O parto da Ariana, o parto em si mesmo, dela a sair, foi extremamente doloroso, extremamente, deixou-me mesmo, tipo, qual é a palavra? Traumatizada. Foi um parto que me deixou mesmo traumatizada e eu estava com mais medo deste parto dele, mesmo por causa de ter tido um parto tão traumatizante da primeira vez. Mas, juro, foi mesmo tudo tão tranquilo, tão rápido, eu fiquei mesmo chocada, foi com a rapidez com que foi tudo, com que aconteceu tudo, foi mesmo tudo muito rápido, e correu tudo muito melhor do que o da Ariana, felizmente, e foi tudo muito mais tranquilo. Depois pronto, estivemos lá, eu fui cozida, depois fomos para o quarto. E pronto, basicamente foi isso, né? Depois tivemos lá os nossos diazinhos. Ele foi um bebê super tranquilo também, lá nada de grave. Tinha uma bebê lá ao meu lado que só chorava, e ele sempre muito tranquilo, tal como foi a Ariana também pouco ou nada chorou no hospital, enquanto esteve lá no hospital, e ele a mesma coisa. Eu por acaso tenho muita sorte porque os meus filhos são bastante tranquilos no que toca a chorar, não são daquelas crianças que choram dia e noite, por acaso tenho muita sorte nisso. Tinha medo que o segundo fosse pior, porque normalmente dizem que o segundo é o terror e vai estragar tudo e mais alguma coisa, mas não, ele continua a ser uma criança bastante tranquila. A Ariana era mais tranquila, mas ele também, tipo, não me posso queixar, percebem? E pronto, estivemos lá, éramos para ter alta no segundo dia, acabámos por não ter, acabámos por ter que ficar lá mais um dia porque ele estava amarelo, a Ariana também teve esse problema da icterícia, ele teve que lá estar numa coisinha a fazer luzes, pronto, tudo normal, a Ariana também teve, e acabámos por sair então ao terceiro dia, mas correu-se tudo super bem. Ele nasceu super pequenininho, não é, porque estava fora do tempo, foi um bocadinho antes do tempo, não é, supostamente o parto acontece às 40 semanas, eu estava de 36 semanas e 6 dias, portanto,
foram tipo 2 semanas antes. Ele estava muito pequenino, nasceu com 2,6 kg, era tipo um ratinho completamente, comparado com a Ariana nasceu com 3,5 kg, este nasceu com 2,6 kg, foi tipo menos 1 kg. E então ele era um ratinho autêntico. A roupa que eu levei para a maternidade, que era roupa normal para uma pessoa, para uma criança que nasce, né? Não, eu devia ter levado roupa para prematuro, porque ele era mesmo muito pequenino, mas pronto, correu tudo super bem. Nem tivemos que ficar mais tempo pelo facto de ele nascer antes do tempo. Ele aumentou o peso bastante bem nos dias que lá teve. Tudo normal, percebem? Eu tinha muito medo de estar a ter o parto antes do tempo, porque pronto, ele podia ter que ir para aquela coisa, como é que se chama? Aquelas coisas onde os prematuros ficam, que eu agora não me lembro do nome. Eu eventualmente deixar aqui o nome aparecer, porque eu agora não me lembro. Mas não tivemos que passar por nada disso, felizmente, e correu tudo super bem. Fiquei muito menos traumatizada deste parto e pronto, é isto, pessoal. Agora tenho aqui um matelão de quase 4 meses, olhem só, um matelãozinho de quase 4 meses. E pronto, ele está muito maior do que aquilo que estava, mas mesmo assim continua a ser um bebê pequenino, eu acho. Comparado com o que a Ariana era, ele continua a ser um bebê pequenininho. Mas pronto, está bem maior do que aquilo que ele nasceu, porque ele nasceu mesmo muito pequeno. Mas pronto, foi um parto muito melhor do que aquilo que o da Ariana foi e olha, ele está quase a dormir, coitadinho. Está muita luz aqui, muita luz. Mas pronto, pessoal, é isto, foi este o meu parto, foi esta a minha segunda experiência. Foi uma experiência bastante melhor, claramente. E pronto, pessoal, é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado aqui da companhia do Sr. Francisco, que está praticamente a dormir. E pronto, eu espero que tenham gostado, pessoal. Até ao próximo vídeo.